Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre ferramentas de gestão empresarial que podem ajudar você na sua carreira e na sua vida pessoal. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Emerson Wesley Dias, contador, coach, especialista em gestão de pessoas e também autor do livro O Inédito Viável. O livro Inédito Viável foi lançado pela DL, de Livros Editora, e sobre o qual nós estaremos conversando, claro, evidentemente, aqui no Mundo Corporativo também, nesta quarta-feira. Emerson Wesley Dias, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo e um bom dia para você. Obrigado, Milton. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da CBN. A CBN, que é um prazer estar aqui, que é o meu oásis, né? Qualquer hora que você liga, é muito bom estar aqui, ouvir a programação, é um alívio, né? Para quem mora em São Paulo, ouvir a CBN e para todo o Brasil, é claro. Emerson, você começa o livro com uma pergunta. O que é sucesso para você? Por que é importante ter uma resposta para essa questão à medida que se pensa em planejar a nossa vida e a nossa carreira? Porque você precisa estabelecer um parâmetro, né? Eu posso falar que sucesso é ter US$ 1 milhão, mas se eu me comparar com alguém que tem 5 milhões, o meu parâmetro é muito pequeno. Se eu me comparar com alguém que tem R$ 10 mil, o meu parâmetro é enorme. E eu defino sucesso como a realização progressiva de objetivos que valem a pena. Então, sucesso é uma verdade individual de cada pessoa. E é tão simples responder esta pergunta assim? Ou a gente precisa, inclusive, de estratégias, de uma reflexão mais profunda para compreender o que pode ser o nosso sucesso? Precisa sim de uma reflexão muito profunda, passando aí por crenças, por valores, pelo teu histórico de vida, pelos teus objetivos de curtíssimo prazo, de médio, de longo prazo, pelos teus sonhos. Por tudo isso, a gente precisa fazer uma investigação profunda. Nem todo mundo sabe o que é o seu próprio sucesso, nem todo mundo sabe exatamente onde quer chegar. Qual é a conexão que existe entre alcançar objetivos empresariais e alcançar objetivos profissionais e pessoais? Os objetivos, eles podem ser, tanto para pessoas quanto empresas, eles podem ser muito similares, né? A forma de você definir objetivos tem técnica para isso, tem ferramentas para isso, e você pode se apropriar delas. Tem pessoas que não precisam disso, tem pessoas que já sabem exatamente o que querem, vão em busca disso e caminham. Assim como tem empresas que também não têm muito horizonte, não têm muito norte, e as coisas acabam funcionando, né? Aquela coisa que a gente chama ali meio aos trancos e barrancos no jargão popular, e as coisas acontecem. Mas eu acredito que quando você tem ferramentas, quando você tem planejamento, é muito mais simples chegar lá. É possível, quando nós queremos falar em chegar ao sucesso, desconectar ou separar nossa vida pessoal da nossa vida profissional? Eu acredito que é impossível, né? Eu acho que você pode ter um sucesso profissional, porque você pode ser reconhecido pelo público, ser famoso, ganhar dinheiro, etc. e tal, mas estar completamente infeliz com a sua própria vida, dentro de casa, com a tua família, ou daquilo que você acreditava ser o sucesso para você. Muitas pessoas acabam vendo o sucesso dos outros, não o seu próprio sucesso. Então, eu acredito que a vida plena, ela implica em preencher alguns perfis que você vive ao longo da sua vida. E, obviamente, que o trabalho é onde a gente passa mais tempo. Então, pô, a gente deveria ser bastante feliz no trabalho, porque é onde a gente preenche grande parte das 24 horas que o dia tem. Mas não é só trabalho a vida, assim como também não é só diversão, só festa. Eu acho que é um combinado de várias coisas. E, portanto, eu acredito que é impossível ser feliz se somente uma coisa da sua vida funciona. Quer dizer, essas dimensões têm que estar conectadas. Eu acredito que sim, e defendo isso bastante. E é possível implantar ferramentas de gestão empresarial nestas duas dimensões? Claro que na carreira é mais fácil de nós compreendermos, mas na minha vida também? Também é possível. É isso que eu defendo no livro, para que você passe a enxergar você como sendo uma empresa, como sendo um negócio, como sendo um produto. É claro que, mas eu não sou um produto, eu sou uma pessoa. Não tem problema, né? Vamos deixar essas questões conceituais filosóficas um pouco de lado e vamos ser mais pragmático. Um produto ele precisa de uma boa embalagem, um produto precisa ser bom para ser consumido. Ele tem uma série de atributos, de características que fazem com que ele seja consumido. E a gente precisa também cuidar disso, né? Eu preciso ser uma pessoa agradável, simpática, eu preciso ser inteligente, eu preciso ter uma série de atributos que me façam ser uma pessoa interessante. A gente conhece, né, a gente brinca,
A mulher é bonita, mas não dá para conversar, né? O cara é muito bacana, mas... Então, quer dizer, falta algo. E quando falta algo, deixa de ser interessante. Quando a pessoa é completa, e obviamente que eu não estou buscando perfeição aqui, mas excelência, quando a pessoa é completa em vários sentidos, ela é muito mais feliz, ela é uma pessoa muito mais agradável de se lidar, ela é uma pessoa muito mais plena, muito mais realizada. Quais são as estratégias, então, que eu tenho que implantar na minha vida para que eu consiga alcançar estas minhas metas, meus objetivos, realizar meus sonhos? Sim. Bom, primeiro, definir os sonhos, né? O que eu quero para minha vida? Onde eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Qual é a resposta que eu quero dar a mim mesmo ao final da minha vida? Por que a minha vida valeu a pena? Aonde eu queria chegar? O que eu realizei na minha vida? Então, isso, obviamente, que tem aí questões filosóficas que vão ser discutidas, mas acho que a grande resposta é isso. Qual é a resposta que eu quero dar a mim mesmo ao final da minha vida? Por que a minha vida valeu a pena? Agora, eu falei aqui sonhos, objetivos e metas. Tudo é a mesma coisa? Não, eu entendo que o sonho ele é um produto da ilusão, da fantasia, até pode ser um devaneio, né? Quando você sonha que você tem 3 cores, que você está andando, mas está no ar. Então, quer dizer, são coisas que não são palpáveis. O objetivo ele já tem uma característica diferente. O objetivo é uma coisa que te leva a uma ação. Então, a etapa é primeiro o sonho, né? Estabeleço o sonho, aquilo que eu quero. Por mais, talvez, esdrúxulo que ele possa parecer no momento presente. Mas eu preciso transformar esse sonho em objetivos. E aí, objetivos e metas, vai ter uma questão aí de semântica, né, do vocabulário, mas conceitualmente, no fundo, objetivo e meta são as mesmas coisas, mas são diferentes de sonho. Nós estamos conversando hoje com o coach, contador, especialista em gestão de pessoas, Emerson Wesley Dias, que é autor do livro O Inédito Viável. E eu deixei o convite para você participar também desta nossa conversa com perguntas no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou então no Twitter, o @Jornal da CBN e o @Milton Jung, usando a hashtag MundoCorpCBN. Você disse que o primeiro passo para se traçar esta estratégia de vida, de sucesso na carreira e na vida pessoal, é determinar os sonhos, estabelecer metas e objetivos. Feito isso, que tipo de trabalho eu tenho de realizar? Bom, aí eu brinco que é o seguinte, né? A gente assina contrato aí com várias empresas, operadoras de telefonia, de televisão, a cabo, etc. e tal. O sonho é assinar o contrato. Não quer dizer que você vai receber aquele serviço da forma como você combinou e até pelo preço que você combinou. Precisa monitorar que esse contrato está acontecendo. Então, eu defino o sonho e aí eu parto para a ação. Eu faço o contrato, depois eu preciso monitorar que as minhas ações estão me levando à realização daquele sonho. Ou seja, as minhas metas, os meus objetivos estão caminhando na direção daquele sonho que eu desejei para mim mesmo. Dentro de uma das estratégias que você traça, ou de um dos métodos que você traça no livro O Inédito Viável, um bastante conhecido no meio empresarial, como uma ferramenta de gestão empresarial, é o BSC. Sim. Que fala aqui sobre indicadores balanceados, que é a expressão que você usa traduzindo para o português, já que é Balanced Scorecard. E você trabalha dentro de 4 perspectivas: financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento. De que maneira isso pode ser aplicado, então, no meu cotidiano? Pois é. O Balance Scorecard, aí, que é do Kaplan e do Norton, né, anos 90, isso já tem um bom tempo no mercado, embora ele não seja tão conhecido, talvez, pelo médio, né, ou talvez até o grande empresário, é muito conhecido nas grandes empresas, nas corporações internacionais. Mas o Balance Scorecard, que trabalha com 4 perspectivas, né, que você citou, eu proponho fazer uma reflexão sobre essas 4 perspectivas, se elas também não podem ser trazidas para a nossa vida. Por exemplo, as empresas precisam de uma perspectiva que é finanças. Então, eu vou olhar vendas, margem, lucros, né, EBITDA, todas essas expressões aí do mundo financeiro. E na nossa vida, o que seria a perspectiva finanças? Poxa vida, finanças pessoais. Eu preciso estar com as minhas contas em dia. Eu preciso saber o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Eu preciso saber quanto eu tenho condições de poupar, se eu não tenho condições de poupar, se eu estou devendo no banco, se eu não estou devendo no banco. Quanto a gente ouve, eu escuto aqui na CBN o Mauro Halford todas as manhãs dando dicas e etc e tal, e quantas dúvidas ele não responde para pessoas que têm
uma condição financeira e estão buscando melhorar o seu investimento, e quantas pessoas não têm isso. Então, uma das perspectivas, né, além das 4 que eu cito, é para a empresa cuidar das finanças, para as pessoas é também cuidar das finanças. E cuidar das finanças é colocar objetivos financeiros? Exatamente isso. Colocar objetivos financeiros. A pessoa ganha X de salário, mas ela não tem ideia de onde vai esse X de salário todo mês, né? Falta dinheiro no final do mês, ou tem mais dias do que dinheiro o calendário da pessoa. Então, quer dizer, como é que você vai pensar em sonhar e ter uma casa própria, sonhar e ter um carro, sonhar e ter uma viagem, sonhar em fazer uma festa de casamento, enfim, todos os sonhos que você pode ter, muitos deles dependem de dinheiro. Então, quer dizer, eu vou sonhar com um casamento maravilhoso, uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, uma viagem de lua de mel, tudo isso, mas eu não tenho o recurso necessário. Então, o sonho é esse objetivo maior, mas eu preciso estabelecer pequenos objetivos financeiros para que isso seja, de alguma forma, viável. O Valdir Barbosa pergunta pelo e-mail se você aplicou esses métodos na sua construção de carreira. Apliquei bastante. Inclusive, no livro, eu dou para cada uma dessas perspectivas que eu cito aqui, dessas 4, eu coloco o exemplo de como é que a empresa trabalha, como é que a pessoa pode trabalhar e dou um pequeno depoimento de 2, 3 indicadores que eu adotei para a minha vida. Por exemplo, nós estamos falando agora sobre planejamento financeiro. Você traçou seus objetivos financeiros? Eu tracei. Quando, aos 25 anos, eu consegui estabilizar as minhas finanças, porque até então aquela coisa de estudar, trabalhar, estudar, pagar a faculdade, pagar inglês, com 20 e poucos anos também você quer ir para balada, você quer fazer um monte de coisa, eu precisei entender que eu preciso abrir mão de alguma coisa para poupar dinheiro. E aos 25 anos eu estabeleci metas financeiras mensais para a minha vida que me acompanham até hoje. E cada vez que eu percebo que está tendo uma folguinha porque eu me adaptei com aquele ritmo, eu coloco um pouco mais de pressão sobre mim mesmo para que essas metas possam ser cada vez mais ousadas. Mas quando não cumprir a meta, você negocia com quem? Com você mesmo? Com você mesmo. e é bom que você aprenda a negociar com você mesmo, porque você vai passar a sua vida com você, né? Então é bom que você goste de você, é bom que você se entenda. E no capítulo do livro em que você fala sobre essa questão dos objetivos financeiros, você faz uma pergunta ali que é curiosa e talvez difícil de responder. De quanto você precisa para ser feliz? Como é que define isso? Isso está ligado, Milton, com essa definição de sucesso, né? Que sucesso é a realização progressiva de objetivos que valem a pena. O autor dessa frase é Paul Meyer, que é um escritor americano, falecido há 3 anos, se eu não me engano. Objetivos que valem a pena. Valem a pena para quem? Vale a pena o quê? Essa pergunta que você precisa responder ao final da vida. O que fez sentido na sua vida? A mesma coisa é, quanto eu preciso? De quanto eu preciso para viver? É uma pergunta muito individual, é uma resposta que, se a gente perguntar para 6 bilhões de pessoas no planeta, vão ter 6 bilhões de respostas, mas as pessoas precisam saber responder isso. Porque se eu não souber o quanto eu preciso, como é que eu vou saber qual que é o meu objetivo financeiro? Se eu pensar que a vida é feita só para ganhar dinheiro, eu posso desenvolver uma vida toda buscando o dinheiro. Mas quando eu alcançar um objetivo que talvez eu nem saiba quanto é, e se eu alcançar, o que ficou para trás? Tudo aquilo que eu não fiz. Então, precisa responder essa pergunta. Você precisa saber de quanto você precisa para viver. Lembrando que Lacan já dizia que a gente adora desejar, né? Nem sempre o possuir é tão bacana. O mais gostoso é desejar. Tem que tomar cuidado com isso. Outra perspectiva dentro deste método que você propõe é a perspectiva do cliente. Como aplicar isso na minha vida? Pois é. A empresa, para ganhar dinheiro, precisa de cliente. O cliente precisa comprar o produto que a empresa vende ou o serviço que ela presta. Do mesmo modo, o ser humano ele não nasceu para ser sozinho. Tom Jobim já dizia, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O ser humano precisa da vida em comunidade. E eu, pensando numa ótica de eu ser um produto, como é que eu me vendo? Eu vou aos aniversários que me convidam, os meus amigos casam, eu participo, eu estou lá nas fotos dos meus amigos, naqueles momentos mais preciosos da vida deles. Quando as pessoas me convidam para ir para um evento, eu nem dou satisfação, falo que eu vou e não apareço. Aí a pessoa foi lá e preparou todo, né, às vezes até um prato especial para você, porque sabe que você gosta, e você não aparece, não dá satisfação.
aquela pessoa ausente da vida em comunidade. E aí depois, um belo dia, você quer que essas pessoas te ajudem de alguma forma. Como? Se você nunca prestigiou o evento de alguém, se você nunca ligou para dar uns parabéns, aí um belo dia você abre um negócio e fala, poxa, meus amigos não vêm aqui prestigiar o meu mercado, né, o meu serviço. Mas por que será, né? Por que será que está tão distante isso? Porque talvez eu nunca prestei atenção da maneira como eu me vendo como pessoa, né, como amigo, como pai, como irmão, enfim, como filho. Isso de alguma maneira passa pela questão de como eu quero que as pessoas me vejam, Sim, me reconheçam. sim, sim. É a embalagem, né? Eu acho, não é só a embalagem, o produto também precisa ser bom. Mas, como é que eu quero ser percebido? Se eu perguntasse para as pessoas hoje, pergunte para 5 amigos que você tem, talvez tem gente que nem vai ter 5 amigos, mas vamos lá. 5 amigos, como é que as pessoas te reconhecem? Que características esses amigos diriam que você tem? E aí você faça esse confronto para ver se você, aquilo que você acha que você bate com o que os amigos acham que você é. Talvez aí já dê uma boa pista do que a gente precisa trabalhar. Quando você fala no livro sobre a perspectiva de clientes, você aponta lá o que eu diria assim, 3 doenças. Uhum. Oitentite, todite e deverite. Sim. Explica para nós o que é isso. Isso, inclusive, também não é meu, isso é fruto de pesquisa de um livro chamado Inteligência Social, que eu não me lembro agora o nome do autor, mas às vezes você conversa com a pessoa e a pessoa é aquela pessoa do e eu também, né? Você conta um problema e a pessoa, e eu? E não te ouve. E aí, pô, que prazer você tem em conversar com a pessoa assim. Do mesmo modo, é a tal da oitentite deverite. Né? Você conta um problema, a pessoa já vem com a solução. Você deveria fazer isso, mas ela mesma não faz nada daquilo que ela fala. Então é a deverite. Né? O oitentite é assim, você conta uma coisa, ora, vem cá, ou você é para cá ou para lá. Pô, mas na vida só tem 2 alternativas, não tem um caminho do meio, não tem uma quarta perspectiva, uma quarta alternativa. Então a pessoa gosta de concluir. Não dá o tempo para você refletir e você mesmo buscar uma solução. Você está só querendo compartilhar uma ideia, ou uma dúvida, ou uma angústia. E a pessoa já está ali definindo, ou é assim ou é assado. Na empresa a gente vê muito isso, né? Ou você está no time do fulano ou no nosso, hein? Ou você joga ali ou você joga aqui. Como se não pudesse você transitar por todos os ambientes. Né? Eu posso conversar com o presidente da empresa, posso conversar com o operador de caixa, eu posso conversar com qualquer pessoa, mas por que eu tenho que ser seletivo no grupo que eu participo? Por que eu não posso conversar com todo mundo e ouvir várias ideias diferentes? Então, oitentite e deverite, né, são essas doenças que as pessoas têm que dificultam até você querer conversar com a pessoa. Geralmente você se afasta, né? Quando você escuta um cara que vem com a deverite ou com a todite, você fala, pô, esse cara eu já sei o que ele vai responder, então não quero nem conversar com ele. Então, apenas complementando aqui a informação, o livro Inteligência Social é de Karl Albrecht. Karl Albrecht, exatamente. Apenas complementando, então, esta informação para você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo. Hoje nós estamos conversando com o Emerson Wesley Dias, que é coach, formado, contador, formado em contabilidade, autor do livro O Inédito Viável. Nós já falamos até aqui de 2 das perspectivas que você apresenta. Tem uma que fala de processos internos, e aí você relaciona com o meu cuidado interior. Sim. É isso? É isso mesmo. Quando você fala, Milton, eu dei o exemplo aqui, né, de contratos que você faz com empresa de telefonia, empresa de TV, e aí você liga lá para reclamar que o sinal caiu, que não está funcionando, ou aquela coisa que você quer cancelar, enfim. E aí você fica ali horas ouvindo aquela musiquinha, ou né, você se sente, vamos falar, enrolado porque você não tem uma solução para o teu problema. E você pensa o quê? Pô, essa empresa está doente, né? Essa empresa não funciona, os processos não funcionam. Porque tem tanta reclamação por uma atitude que a empresa toma, que já é costumaz, e ninguém resolve o problema. Então você fala, pô, essa empresa não funciona, esse organismo não funciona. Então, essa perspectiva de processos internos eu trago para a nossa saúde. Por quê? A gente precisa que o nosso processo funcione, que o nosso organismo funcione. Eu preciso cuidar da saúde. Eu preciso saber os meus indicadores de saúde. Colesterol, LDL, HDL, pressão. Eu preciso ter controle sobre diabetes, se eu tenho, se eu não tenho, como é que eu estou, peso, como é que eu estou abastecendo o meu organismo de energia para a vida, tudo isso. Então,
Se a empresa, o corpo da empresa, o processo, o organismo não funciona, está doente, eu posso relacionar com o meu organismo também. É difícil trabalhar com gripe, né? Você que trabalha com a voz, né? Imagina se você está com uma voz ruim, como é que fica isso, para o teu trabalho? Então você precisa cuidar do organismo, precisa se cuidar. As pessoas precisam ter essa preocupação. Isso precisa caber na agenda. Uma agenda de cuidar de você, do teu organismo. Então, precisa preservar o teu corpo. Você citou agora indicadores de saúde, mas um pouco antes você usou também a palavra indicadores. Sim. E provocou a pergunta aqui da Sônia Martins por e-mail, porque ela disse assim, que o Emerson falou de indicadores, mas não disse que indicadores são esses. Então vamos voltar. Isso foi lá dentro, quando nós falamos sobre a perspectiva financeira. Sim. Por exemplo, o indicador. Como é que a empresa sabe que ela está indo em direção ao objetivo dela? Olha, quando a empresa fala, eu quero reduzir 10% do custo esse ano, 10% é um indicador. Se eu alcançar 10%, foi um sucesso. Se eu alcançar 9%, talvez não tenha sido. Se eu alcançar 11%, foi melhor do que eu planejava. Então, quando você define, quando uma empresa define uma meta, ela sempre coloca um indicador. Ela nunca diz, olha, queremos vender mais esse ano. O que é vender mais? Ela diz, queremos vender 10% a mais, 20% a mais, 50% a mais. Então, ela define, é específico, é mensurável isso. A mesma coisa, olha, eu quero guardar dinheiro. Quanto eu quero guardar dinheiro? Olha, eu quero ganhar mais. Quanto eu quero ganhar mais? São perguntas muito vagas, então eu preciso ser mais específico. Bom, eu quero formar uma poupança para comprar uma casa. Então tá bom, vou guardar 10% do meu salário todos os meses. Se eu observar que ao longo de 12 meses eu guardei 10% todos os meses, esse é um ótimo indicador. Agora, mesmo levando em consideração essa definição de sonhos, metas, criação de indicadores, planejamento, por que boa parte das vezes nós não conseguimos cumprir tudo isso com o que nós nos comprometemos, mesmo tratando da nossa vida pessoal? É mais fácil aprender algo novo do que praticar o que você sabe. A distância entre o conhecimento e a ignorância ela é infinitamente menor do que o conhecimento e a prática. Porque quando eu conto uma novidade para alguém, essa pessoa saiu do estado de ignorância para o conhecimento. Agora, dali dizer que ela vai praticar isso todos os dias é muito difícil. A gente acompanhou aí na televisão o Ronaldo Fenômeno, lá, quando estava no programa do Medida Certa, inclusive, que é um dos personagens aqui da CBN. Todas as manhãs também escuto o Márcio Atala. Poxa vida, todo mundo sabe que precisa fazer exercício físico, mas por que a gente não faz? A gente não faz, talvez pesquisando um pouco da neurociência, ela vai explicar isso. Porque cada vez que você precisa adquirir um novo hábito, você precisa fazer uma nova conexão cerebral. E o exemplo que eu dou é mais ou menos como ir à academia. Quando você nunca foi à academia e vai, você sente dores no corpo. Você no dia após o primeiro treino, você está completamente arrasado. O seu pensamento é, não quero isso nunca mais na minha vida. Mas ao longo do tempo que você vai criando este hábito, chega uma hora que você sente falta se você não for. O organismo pede atividade física. Do mesmo modo é o hábito. Quando você não tem o hábito, fazer a primeira vez é doído, é chato, incomoda, você arruma um monte de desculpas para não fazer. Mas se você persistir, se você passar, como dizem os surfistas, a arrebentação, depois vai ter boas ondas para você surfar, mas você precisa passar a arrebentação. A mesma coisa é o hábito. Você precisa transformar esse hábito que você não... Você precisa criar esse hábito que você não tinha. Isso depende de uma atitude. Uma atitude que eu tomo por 30 dias, ela vira um hábito. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso ir em busca desse hábito. E uma vez que ele virou hábito, aí é super fácil de você colocar isso no piloto automático, é a velocidade de cruzeiro. Como você citou o Márcio Atala, o Márcio já nos ensinou que há pesquisas que mostram que 1/3 das pessoas que se inscrevem nas academias não passam da 4ª semana, ou seja, não completam um mês fazendo exercício. Então, mostra um pouco essa dificuldade a qual você está se referindo. E aí, Hamilton, você vê, olha a diferença do sonho para o objetivo. Todo mundo sonha ir para a academia, ter um corpo bonito, etc. e tal. Mas quem, de fato, tem a persistência do objetivo de ficar lá na academia todos os dias? Muito menos. Então, essa é uma grande diferença entre sonho e objetivo. Bom, eu fiquei devendo aqui uma perspectiva das 4 sobre as quais nós estamos conversando desde o início do programa. E a 4ª perspectiva é a do aprendizado e crescimento. Sim. No Balance Scorecard, essa perspectiva do aprendizado e crescimento tem a ver com pessoas.
Então, eu preciso, quando eu defino metas financeiras para a empresa, metas em relação a clientes, metas em relação a processo, eu preciso ter pessoas competentes para que isso aconteça. Eu preciso ter os agentes transformadores. Então, na empresa, essa perspectiva é relacionada a pessoas. E para a gente, para a nossa vida? A gente não fala que o cérebro das empresas são as pessoas? Poxa vida, então é o nosso próprio cérebro, nossa própria mente. Uma perspectiva de aprendizado e crescimento, para o indivíduo, ela é o desenvolvimento intelectual. Porque também não adianta eu passar 8, 9 horas da minha vida dentro da academia e depois eu não ser capaz de ler um gibi, porque me falta vocabulário, me falta assunto, me falta conversa. Eu preciso também buscar isso. Então, eu preciso ter um desenvolvimento intelectual. Eu preciso ler jornal, eu preciso ler revista, eu preciso ouvir a CBN, eu preciso ser capaz de discutir um assunto da atualidade. Vamos falar da Ucrânia, vamos falar do momento que o Brasil vive na política, não só do futebol, vamos falar do momento que vive o mundo. Então, eu preciso ter condições, né, de conversar. E o meu cérebro, assim como o meu corpo, ele precisa de exercício. Uma mente que não pratica, que não aprende, ela atrofia. A mesma forma é o corpo. Então, a última perspectiva que eu defendo no livro é que as pessoas busquem também um desenvolvimento intelectual, porque faz bem aprender. O Emerson Silva acaba de mandar uma pergunta aqui pelo Twitter, que é seu xará, diga-se de passagem, e ele diz assim: pergunte ao Emerson qual a perspectiva que ele considera a mais importante. Olha, todas as 4 são muito importantes. Eu acho que, obviamente, que você precisa de saúde. Com saúde, você precisa ter relacionamentos, você precisa se desenvolver intelectualmente e talvez o dinheiro, vamos aí colocar numa hierarquia, possa ser o menos importante na sua quantidade, porque não dá para viver sem dinheiro no mundo atual. O Cortella, que é outro, né, grande, que fala aqui na CBN, tem um texto maravilhoso no livro Qual é a Tua Obra?, que ele explica a diferença entre o que é essencial e o que é fundamental. O dinheiro é fundamental, ele não é essencial. Essencial é comer, é beber, é se vestir, é se abrigar do frio, do calor. Mas o dinheiro é fundamental para que você chegue ao essencial. Então, dá para dizer que a gente vive sem dinheiro? Muito difícil, né? Eu visitei o Butão, o Nepal, toda essa região do planeta, e eu conversei com monges, eu conversei com várias pessoas que estavam lá meditando, fazendo sabáticos e tal. Isso custa dinheiro. Construir um templo custa dinheiro, se alimentar custa dinheiro. Então você precisa de dinheiro. É impossível falar que dá para ser feliz sem um tostão no bolso, porque você não consegue nem respirar sem um tostão no bolso, não dá nem para tomar uma água. A Rosângela, que também está no Twitter desde o início do programa, ela disse assim: estou adorando. Proposição, deliberação, decisão e ação, sigo sempre isso e dá certo. Ou seja, colabora aqui, agrega com tudo isso que nós estamos conversando. Pergunta que tenho aqui também no e-mail é assinada pelo Edivalmir Antônio Massa. E ele diz assim: na planta operacional, o empresariado brasileiro não pensa em fazer os funcionários pensar o negócio. É importante essa prática para o sucesso de uma organização? Fundamental. Quando eu falo de perspectiva clientes, quem é que fala bem de uma empresa que é mal atendido por um funcionário? Você chega na empresa para fazer uma compra de um produto que você gosta e o funcionário te trata mal porque ele está descontente com a organização, está descontente com o trabalho. A experiência de compra é horrível. Então, é fundamental que se pense isso. E eu vou contar uma historinha aqui, que é muito famosa. Um viajante passou por uma pedreira e ele viu 3 pessoas trabalhando. E ele perguntou para o primeiro: o que você está fazendo aí? O primeiro respondeu muito de mau humor: pô, estou cortando pedra, você não está vendo? Ele falou: bom, tá bom. Perguntou para o segundo: o que você está fazendo aí? Ele disse: estou ganhando a vida. O terceiro olhou para ele e falou: olha, respirou fundo, encheu o peito, eu estou construindo uma catedral. Olha que diferença da pessoa que vê uma utilização do seu trabalho para algo maior. Por menor que seja a atividade que ele está fazendo, ele faz parte de um todo. Então, isso é fundamental. As pessoas precisam ver propósito nas coisas que elas fazem. Elas precisam entender a estratégia da organização, para onde a organização vai. E isso é uma coisa que o próprio Kaplan, que desenvolveu o Balance Scorecard, acho que o ano passado, ou 2 anos atrás, ele esteve no Brasil num seminário, e a matéria saiu até no Valor Econômico, ele falava o seguinte: que muitas empresas dizem essa coisa de desenvolver pessoas, só que quando a crise aperta, a primeira verba que elas cortam é treinamento.
Uhum. Então, quer dizer, existe aí uma desconexão entre a realidade e a prática. Eu vivo isso. Como consultor, você faz proposta para a empresa para desenvolver liderança, fazer, né, programas de liderança, de coaching, e o cara fala, olha, esse ano a gente não tem verba, né, o budget foi cortado. Então você fala, poxa vida, será que de fato eu estou cuidando daquilo que é importante para o meu futuro, que são as pessoas da organização? Você nem orçamento para treinamento eu tenho, que dirá como é que eu vou atender bem o meu cliente, como é que eu vou fazer com que as pessoas, de fato, vejam sentido naquilo que elas fazem na organização que elas trabalham. O Roberley traz uma questão aqui para o Twitter que eu imagino que você talvez já tenha se deparado aí no dia a dia com problemas de muitos desses profissionais com os quais você trabalha. Porque diz assim, como neutralizar panelas corporativas? O que pode ser feito sobre esse importante assunto? Existem medidas preventivas? Olha, difícil essa pergunta. As panelas existem porque o ser humano ele procura, né, os similares aí para poder conversar. Geralmente você vai conversar com quem você tem mais afinidade. Então você forma naturalmente essas panelas. Eu tenho estudado bastante o teu xará, o Jung, Uhum. e o Jung tem uma ferramenta, né, tem a teoria dos tipos psicológicos. E quando você estuda isso, inclusive é uma ferramenta que eu aplico nos meus clientes, ela te dá assim, respostas maravilhosas para você entender do comportamento humano. É muito isso. Eu acho que não tem como você evitar que as panelas aconteçam porque ela precede a empresa. É uma característica, é uma coisa das pessoas. E a reunião de pessoas numa empresa, obviamente, que vai transformar isso. Na própria família a gente vê isso, né? Tem um tio que eu tenho mais afinidade, tem um primo que eu tenho mais afinidade. Você pode fazer um jantar familiar para 100 pessoas, todos parentes, mas sempre vai ter aquele que você tem mais afinidade. Emerson, para fechar essa nossa conversa, nós temos que ser gerentes da nossa vida? Com certeza, Milton. A vitimização joga fora nosso futuro. Frase do Stephen Covey. Então, eu preciso assumir o controle da minha vida. Eu preciso ser capaz de dizer para onde eu vou e ser corajoso para ir em busca desse sonho, desse objetivo. Essa coisa de ficar culpando o governo, culpando a sociedade, culpando o vizinho, culpando o chefe, olha, balela. Cada um é responsável por si. Eu cito frases aí no livro de músicas e uma música do Amir Satya que diz: cada um compõe a sua história, cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, precisamos sim ser gerentes da nossa própria vida. Emerson, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte desse seu conhecimento e dessa sua experiência. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. E como eu falei, é um prazer estar aqui nesse oásis do rádio brasileiro, que é a CBN. Qualquer hora que você ligar, vai ter uma coisa boa para aprender. Que assim seja. Muito obrigado, Emerson Wesley Dias, que é consultor, contador, coach, especialista em gestão de pessoas e também é autor do livro O Inédito Viável. Livro que tem boa parte dessas histórias contadas aqui pelo Emerson no Mundo Corporativo de hoje. A você que participou do programa, mandou a sua mensagem, nos assistiu ao vivo ou mandou uma pergunta aqui pelo Twitter, pelo e-mail, o nosso muito obrigado também. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue este conhecimento e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, converse com isso no seu local de trabalho, com a sua família, enfim. Leve à frente este conhecimento, porque aí certamente todos nós estaremos crescendo e nos desenvolvendo juntos. Combinado? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.